LTBX11 é o novo ETF da XP que promete fazer um barulhão no mercado. Lembrando que esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimentos e que a Resulta Capital e eu somos totalmente independentes de bancos, gestoras ou corretoras, por isso que a gente fala de tanta gente diferente no canal. E hoje traremos a novidade aqui que a XP trouxe do LTBX11, um novo ETF aqui que promete concorrer diretamente com todos aqueles outros parecidos. Você já deve ter ouvido falar de renda fixa aqui do Brasil. Qual que é a ideia geral do LTBX11, né? Essa é justamente aquele mix entre Tesouro Selic, que é o CDI, e uma parcelinha de NTN-B, que é o IPCA+. Com aquele mix, você tem o tal imposto de renda de 15%. Então já aproveita e comenta se você tem esse tipo de ETF na carteira. A gente já viu as opções recentes que foram lançadas. Comenta qual que você tem na carteira e se está pensando em trocar aí com as novidades que estão saindo. Então, só para quem ainda não entendeu, né, ele é o concorrente direto aqui do LFTB, que é o mais conhecido. Também tem o AUP11, tem o POSB11, super recente. Ficou bonito esse site aqui da Galápagos, né? E agora a gente tem, então, esse novo ETF da XP, LTBX11. Diferenciais, tá? Vamos explorar já as vantagens que ele está se propondo a trazer, que são duas, tá? Bem interessantes mesmo. Aqui eu realmente tenho que ser muito sincero aqui com a XP, acho que foi sensacional a iniciativa deles aqui de lançar um produto concorrente com vantagens reais, tá? Não é mais do mesmo. A única crítica que eu vou fazer para eles, construtiva, né? Mesma coisa que eu falei pro Bradesco, né? Quem tá ligado da história do Bradesco já sabe, em relação ao site, né? Então, cara, deixar um site talvez um pouquinho mais claro para as pessoas que não conhecem tanto de ETF, saberem o que quer dizer isso aqui, né? ITBR Selic Target 760. Cara, isso aqui não quer dizer nada para as pessoas comuns, né, convencionais. Então, talvez explicar um pouquinho melhor, né, ter um pouco da metodologia, uma pizza com os ativos, ajuda bastante. Mas, para quem já está nesse vídeo, eu faço esse trabalho para você. E se você gosta, você deixa o like, se inscreve no canal e comenta alguma coisa para nos apoiar. Eu explico aqui que o ITBR 760, índice TEV ITBR Target 760, de novo, né? Ele tem aqui essa metodologia que combina uma parte da carteira sendo LFT e uma parte sendo NTN-B. Na prática, a gente arredonda aqui para praticamente o 90-10. 90% Tesouro Selic, 10% NTN-B, né? IPCA+. Geralmente é 92,8, 91,9. Mas a gente faz tipo 90-10 aqui para arredondar aqui a grande ideia aqui desse ETF, né? E essa metodologia de combinar os dois mix é a mesma coisa, a mesma ideia, tem pequeníssimas variações do LFTB, do AUP11, do POSB11 e de tantos outros que vão começar a sair esse ano, tá? Para quem ficar até o final aqui do vídeo, eu vou comentar lá na partezinha do fim a minha próxima aposta, né, entre aspas, da família de ETFs que começaremos a ver de renda fixa no Brasil, tá? Uma que ninguém tá vendo, ninguém tá falando. Eu mesmo já pedi e sugeri para algumas gestoras. Em breve vai começar a sair um monte, tá? Fica esperto que vão ter vantagens, tá? Daqui a pouco eu já falo mais sobre isso. Então, o índice aqui que o ETF da XP está seguindo, ele é praticamente igual aos outros, tá bom? Anthony, qual que é a diferença? Cara, esse aqui ele está buscando ser 760 dias. O outro lá era, sei lá, 780, exemplo, tá? Ou então, é 760 dias, mas o rebalanceamento de alguns, ele é trimestral. O outro pode ser mensal, o outro pode ser bimestral. Então, assim, tem pequeníssimas mudanças. Esse aqui, a negociação é superior a 500 milhões. O outro era, sei lá, 499. Então, assim, algumas pequenas mudanças porque os índices não são os mesmos. Ok. Mas, na prática, é praticamente tudo igual, tá certo? E aí você tem, então, uma carteira que, quando você faz a composição dela, olhando aqui para o médio e longo prazo, né? A gente tem aqui o estudo que a Teva traz, né? A Teva é quem faz o índice, tá? Bem bom aqui os estudos que a Teva faz, show de bola. Você tem, então, essa exposição do índice, que é praticamente o ETF, vamos falar assim, né, simulado no passado, e você tem aqui a comparação dele com o CDI, tá bom? Então aqui você tem o ETF com a linha mais azulzinha e o índice DI CETIP é tipo CDI, tá bom? Eles botam uns nomes difíceis para as pessoas entenderem, né? Mas tudo bem. Então quando você vê aqui, ó, a linha azul, você percebe que ela não é reta perfeita como o CDI. Por quê? Porque sempre tem aquela parcelinha de NTN-B, né? Tem aquela parcelinha IPCA+, no meio do índice. Às vezes é 8%, às vezes é 9%, às vezes é 10%. Tomar meu café, cara, agora são 7h40 da manhã. Nem tomei café ainda, tô gravando pra vocês, hein? Se isso não vale o seu like, sua inscrição, eu não sei mais o que vale. Então essa volatilidadezinha aqui, ó, que acontece no meio do caminho, ela existe por causa da NTN-B, tá?
E por que eles colocam essa NTNB para trazer volatilidade? É para render mais, Anthony? Não é para render mais, tá? A ideia aqui é justamente fazer esse target, né? Target é o alvo de 760 dias, o prazo médio de repactuação da carteira. O que é esse PMR aí, prazo médio? É o prazo que a carteira tem, porque esse prazo diz qual que vai ser o imposto do ETF. E nenhuma gestora é trouxa de querer que o ETF que eles lançam, ninguém vai querer comprar. E ninguém quer comprar em grandes quantidades, como pessoas físicas, ETFs com imposto de renda de 25%. Então as gestoras, elas focam muito em lançar ETFs que tenham imposto de renda de 15%, que é legalmente a menor alíquota possível na data do vídeo de hoje, né? Então, eles fazem esse alvo de dias para conseguirem enquadrar o ETF no imposto de renda melhor possível, tá? É isso que todas essas gestoras fizeram. A Investo foi a pioneira, né? Acho que tem uma menção honrosa aqui, né, da iniciativa deles, e depois aqui abriu a porteira o BTG, a Galápagos, a XP. Em breve, cara, isso aqui, ó, o Itaú vai lançar o deles, tá? O Bradesco vai lançar o deles, quem mais aí? O BB Asset vai lançar o deles, provavelmente. A gente torce para cada vez mais gestoras lançarem, porque isso aqui facilita muito na concorrência, tá? Vamos lá, o que a XP está trazendo aqui de diferente, que tem que ser dito, e realmente é interessante você fazer a análise do contexto geral dos ETFs. Primeira vantagem, taxa de administração. Cara, os caras realmente, eles vieram para... o da Galápagos eu já tinha achado uma coisa absurda, assim, né? Que era 0,15 o da Galápagos. É zerado nos primeiros meses, depois vira 0,15. Mas você considera, eu considero pelo menos aquilo que é meio que para sempre, né? Então, cara, a Galápagos lançou muito barato, já fez um barulhão no mercado, acho ótimo também. E aí a XP vem tipo uma semana depois e faz, cara, é 0,14, é mais barato ainda. Então, primeira, vamos dizer assim, né, diferencial que eles estão lançando aqui, 0,14. Ah, Antônio, mas é da XP, a XP vem de COI. Cara, nada a ver, tá? Uma coisa é a instituição, ela tem muitos braços. Isso aí, todas as instituições têm coisas aí que você talvez não goste, tem um assessor que você não gosta. Separa as coisas. Quando você avalia o ETF, você olha muito mais para o índice e para aquilo que ele te entrega. Tem coisas que eu não gosto da XP, mas aqui, de ETFs que eles apresentam, eu não tenho nada contra, tá? Inclusive, acho que eles têm umas coisas bem específicas que os outros não têm, que os outros poderiam ter também. Agora, em termos de taxa de administração, os caras vieram com um produto realmente inovador. Trouxeram uma taxa mais barata do que todo mundo do mercado. Então, a gente tem que também reconhecer aqui que eles querem o seu espaço ao sol, né? E o segundo ponto que a XP inovou aqui, cara, realmente isso aqui para ajudar muitas pessoas físicas aí, né, cara, que realmente eu entendi que eles pararam e pensaram antes de fazer o produto, né? Olha só, aqui, né? Ó, o produto da XP tem um dia só de funcionamento, né? O LTB X11, ele custa R$25, ou seja, ele custa menos do que a grande maioria dos concorrentes, né? Então ele tem um preço da cota, R$25 é mais barato do que 100. E as pessoas físicas gostam muito disso porque facilita na compra e nos investimentos. Independente aqui se é renda fixa, renda variável, assim por diante. Tá? Então você tem a vantagem de ter um ETF que a cota é mais barata, isso te ajuda a comprar mais cotas e te ajuda a rebalancear melhor a carteira. Claro, só teve um dia de negociação ainda, né? Então, na prática, você só vê um candle aqui meio estranho, mas tudo bem. E na prática, a gente sempre espera que ele vai ter uma rentabilidade aqui, ó, muito parecida aqui com o CDI, né? Eles mostram que rende até acima do CDI quando a gente avalia esse médio e longo prazo, mas eu sempre considero que vai render muito próximo ao CDI, nada de muito acima, nem muito abaixo, tá? E claro, você já deixou o seu like e se inscreveu no canal, mas aqui vem algumas reflexões bem importantes em relação a esse ETF em si e também ao contexto geral aqui dos ETFs, tá? Bom, primeira delas, cara, a gente torce muito para cada vez mais gestoras lançarem aqui esses produtos, né? Com esse custo não, né? Vamos lá, com essa precificação da cota sendo um pouquinho mais barata. Isso é uma coisa que o pessoal comenta bastante, eu geralmente não falo, eu entendo que para muitas pessoas isso é bem importante, para mim eu não olho muito, mas eu entendo que para as pessoas é importante, então a gente tem que reconhecer aqui que é mais fácil de comprar isso aqui, é mais acessível e é mais competitivo até mesmo com o Tesouro Direto, né? Quando você tem que botar R$100, às vezes você tem só 99, então eu vou botar no Tesouro. Também é uma ótima opção, né? Tesouro, CDB, não são horríveis. Inclusive, eu fiz já a comparação completa do ETF versus Tesouros e versus CDB, mostrando que por que o ETF realmente vai render mais no médio e longo prazo, né? Ele tem menos impostos embutidos indiretamente nisso tudo. Vou deixar recomendado um vídeo disso ali no final, para não ficar repetindo tudo
tudo que eu falo em todos os vídeos, né? Senão os vídeos ficam repetitivos e ninguém mais aguenta. Agora, o que a gente tem que observar também, né? Cara, olha aqui, ó, taxa de administração está caindo, tá? Está caindo. Realmente nós temos agora mais de uma opção mais barato do que o Tesouro Direto, cara. Assim, não é de 0,19 para 0,20, é 0,15, 0,14. Então você realmente tem produtos aí, formas de investir mais baratos que o Tesouro Direto, com o mesmo nível de segurança, né? Porque Tesouro Direto você compra títulos públicos ali através do Tesouro Direto, ok? Mas você compra aqui no ETF, você compra títulos públicos também. É o mesmo emissor, é o governo, é título público. Se ele precisar, ele pode imprimir dinheiro para te pagar na data lá necessária. E a vantagem do ETF versus do Tesouro Direto é que o Tesouro Direto, ele vence. Quando ele vence, você paga imposto de renda. O ETF, ele nunca vence. Os títulos dentro do ETF vencem. Daí a gestora compra o próximo. E nessa de compra o próximo, ela não precisa pagar imposto de renda. Você, pessoa física, paga. O ETF não paga. E aí você tem essa diferença absurda que, enfim, né, te dá mais dinheiro no final. Eu imagino que você está investindo para ganhar dinheiro, então você tem que buscar coisas que te dão mais dinheiro. O que dá mais dinheiro? Taxa de administração mais barata, quanto menor, melhor. Só que aqui a diferença é quase nula, tá? Dessas outras opções aqui. Vou mostrar a simulação já que eu fiz. E também menos impostos, tá? Cara, imposto é um negócio que se você puder não pagar legalmente sempre, né? Você tem que evitar, porque corrói os seus ganhos. A gente sempre dá o exemplo, por exemplo, do Come Cotas, né? Vou usar aqui o site emprestado do Pós-B11, para ninguém achar que tô fazendo aqui propaganda para XP, né? Eu gosto de mostrar todo mundo, né? Eu boto os concorrentes entre si, tipo Coliseu, né? Você bota lá a galera e depois você vê quem que você gosta mais, aí você decide, né? Beleza. Eles mostram aqui, ó, isso aqui é bem legal, né? Qualquer um desses ETFs, tá? Não é só o Pós-B, todos eles têm imposto de 15%, não tem IOF e não tem Come Cotas, tá? Claro, né? Não para day trade, enfim, não faça day trade em renda fixa com ETF, né? Não é recomendado, enfim. Então você tem essas vantagens, né? O Come Cotas é um imposto que come muito seus ganhos, altamente corrosivo aí do seu patrimônio. Imposto de renda é 15%, diferente de um Tesouro Direto ou do CDB, que ele começa com 22,5%, então você já tem algumas vantagens, né? E aí você tem esse reinvestimento aí dos títulos que estão vencendo, isento também de imposto de renda. E aí algumas metodologias, ó, elas vão render um pouquinho mais, ó. Aqui ele está dando 104% do CDI, né, o pós-B. O LFTB ele rende 106 pelo estudo que a Investo fez. O BTG aqui tem que dar uma melhorada no site também, vou fazer um feedback lá para eles também, né, não dá para saber quanto que vai render. E aqui eles estão dizendo também, né, não tem absolutamente a clareza suprema, mas vai render um pouquinho a mais, né, do que o CDI. Tá? Galera, a títulos práticos, eu acho que você está investindo, se você está investindo em renda fixa atrelada aqui ao CDI, você não está muito preocupado em ver qual que vai render mais, tá? Por quê? Porque assim, algum deles vai render mais, né? Isso aí, algum deles vai vencer essa rentabilidade. Mas aí depende muito da janela, né? E também depende muito ali de como é que estão as taxas de juros e tal, né? Daquela NTNB que vai influenciar diretamente ali nos resultados. Assim, em termos práticos, você quer que isso aqui renda o CDI, tá? Algum deles vai render um pouco mais. Mas assim, não vai fazer grande diferença na sua vida. Você não vai ficar rico porque investiu num ETF ao invés do outro. Cara, se você investir a mesma coisa, vai dar praticamente o mesmo resultado, tá? E eu mostrei isso aqui, inclusive, ó, na simulação que eu adaptei. Então, já mostrei essa simulação várias vezes. Eu só vou mostrar aqui essa diferença, por exemplo, das taxas de administração, tá? Pô, peguei lá 100 mil reais, investi por 30 anos, o CDI na média é 13. Cara, o ETF1, todos eles rendem 100% do CDI, tá? Na minha simulação. Por quê? Porque aqui eu pego os cenários mais seguros, tá? Algum deles pode render 102, 103, 104, 106. Só que assim, se render 100% tá bom para você? Para mim, Anthony, tá muito bom, tá? Quer bater o CDI, você tem que comprar crédito privado. Essa é a visão. Já falarei disso, tá? Tem um spoiler bem legal para vocês aí. Então, beleza, se eu comparar aqui o 100% do CDI desses 3 ETFs, um deles, por exemplo, né? A primeira opção, você tem lá, sei lá, 0,19 de taxa de administração, o outro 0,15, o outro 0,14. Então, você vê, o mercado está diminuindo as taxas de administração. De fato, a concorrência barateou os custos. Olha só, né? E a gente torce, isso aqui é bem importante. Eu torço para cada vez mais gestoras lançarem esses ETFs. E o dia que alguma lançar com taxa zero definitiva, olha, eu acho que eu chamo essa gestora aqui para o ResultaCast. Faço aqui 1 hora de conteúdo, assim, só para divulgar o máximo possível, porque são ótimos produtos para as pessoas físicas e ninguém está falando. A gente vai começar a ver início agora de uma grande leva aí de profissionais começando a falar disso, porque realmente não dá mais para esconder.
Você vai ver um monte de youtuber que nunca falou de ETF de renda fixa, só falava de LCI e Tesouro Direto, eles vão falar, realmente existe ETF de renda fixa. Eu não sei se eles não conheciam ou se eles estavam, sei lá, dando miguelão para vender curso. Agora, cada vez mais gestoras vão lançar com taxas menores, tá? Não vai me assustar se daqui a pouco vier alguém e botar um 0,10 aqui, tá? Não vai me assustar. Anthony, você quer que isso aconteça? Eu quero porque é mais barato, né? Você vai economizar nos custos e taxas. Mas efetivamente não tem uma grande diferença de patrimônio. Já vou mostrar o resultado. Agora, é muito bom para a visibilidade que os ETFs ganham. E é uma ótima porta de entrada para você que muitas vezes está receoso. Anthony, será que isso aqui vale a pena? Será que não vai despencar a cota? Não vai, tá? Tem market maker ali que cuida disso para você. Mas você começa a conhecer os ETFs e começa a abrir a sua mente para investimentos que o pessoal nunca te contou antes. Investimentos que a galera não comenta porque não paga comissão, porque te deixa independente, você fica livre de ficar analisando ativos, cuidando da sua carteira tanto assim, com tanto extremismo e atenção. Ele é muito mais libertador. E eu torço muito para alguém lançar com a taxa zero, né? Fica aqui o desafio, ó. A Caixa Asset, você que não sabia, a Caixa tem ETFs, tá bom? E a Caixa tem o ETF de Bovespa, é o mais caro do Brasil, ó, 0,50 ao ano, tá? Eu torço aqui para a Caixa lançar a versão deles desse LFTB, desse AUPO 11, né, desse pós-B11, esse mix. Estou torcendo aqui para a Caixa lançar com taxa zero. Afinal, você já paga imposto, talvez você não precise pagar a taxa de administração. Fica o desafio aí para a galera da Caixa Asset para ter o melhor ETF de renda fixa do Brasil. Se eles fizerem, eu faço o Resulta Cash com eles. Agora, se mesmo assim eles lançarem a 00, a diferença não vai ser absurda, tá, pessoal? Olha aqui, ó, taxa de administração 0,19, 0,15, 0,14. Pô, 0,14 vai render mais? Vai, né? Considerando aqui que todos vão render 100% do CDI, aqui tem menos taxa, é o que mais vai render, é óbvio. Agora, a diferença para 30 anos, olha aqui, ó, 1%, 0,26%, assim, a diferença é minúscula, tá? Então, de novo, acho que é uma grande vantagem aí você ter taxas menores, mas mais do que a vantagem de você ter uma rentabilidade maior, é o contexto de você conseguir investir num produto que é mais barato do que o Tesouro Direto, ou seja, você tem menos custos de taxa de administração e você também tem a vantagem do imposto. Então isso aqui é muito legal porque abre uma porteira para os investidores conhecerem aí ETF de renda fixa, que na minha opinião são a maioria, são não, né? Deveria ser a maioria da sua carteira, pelo menos falando de renda fixa. Você deveria ter mais ETF de renda fixa do que Tesouro Direto e do que CDB, tá? Não estou dizendo que você não deve ter nada dos outros. Você pode sim ter um mix com um pouquinho de cada um, né? São objetivos diferentes, momentos diferentes, mas você deveria ter mais ETF por conta desse giro tributário. O giro tributário acaba com o seu patrimônio. Eu fiz a simulação completa, se você quiser ver, vai estar recomendado lá ali no final. Anthony, qual desses aqui eu tenho que comprar? O LFTB, o AUPO 11, o pós-B11, o novo aqui da XP que você mostrou hoje, né? LTBX11, qual que eu tenho que comprar? Cara, vai depender de muita coisa, tá? No geral, você vai preferir aqueles que são, abre aspas, ali mais tranquilos em termos de custos. Mas o custo não é apenas a taxa de administração, né? Você tem que também analisar, por exemplo, o spread entre compra e venda, a facilidade de entrar e sair do mercado e assim por diante. Entre nós aqui, todos esses são muito bons, tá? Todos eles são ótimos, todos eles são boas opções. Você não deve sair vendendo um só para comprar o outro porque viu no YouTube. E muitas vezes você consegue ter vários deles na carteira, tá? Eu explico isso lá na Central RC, lancei acho que semana passada essa aula. Eu explico por que faz sentido, às vezes, você ter vários ETFs que fazem a mesma coisa na carteira, mesmo sendo de renda fixa e mesmo sendo atrelados ao CDI. E se você quiser aprender a investir de verdade através de ETFs e ter todo o seu contexto fechado ali, desde o planejamento, conhecimento, a estratégia de carteiras e a independência, você tem que conhecer a Central RC para investir cada vez melhor, tá? Então, se quiser saber mais, clica ali no link da descrição ou no comentário fixado para você conhecer muito mais aí da Central RC, tá certo? Vai ter um relançamento gigante agora em abril, vai mudar um monte de coisa ali dentro, quem tá dentro já vai se beneficiar. E aqui no final eu vou deixar aqui um spoiler, né, de uma das minhas, abre aspas, apostas aí, né, do que eu acho que vai acontecer com o mercado de ETFs aqui em breve no Brasil. Então, ano passado, para quem já acompanha aqui o canal, né, já tá inscrito, deve ter visto que eu cantei a bola. Eu falei, cara, em 2026 todo mundo vai querer lançar esses ETFs aí, estilo LFTB, foi o primeiro de todos, né, 90%. Selic, 10% NTNB. Esse mix garante uma performance muito parecida com o CDI, tem um pouquinho de volatilidade, mas é bem pouquinho,
e ele tem um imposto de renda de 15%. Todo mundo vai querer lançar esse produto porque ele é muito bom. Ele é muito bom mesmo, tá? Muito interessante você ter isso na carteira ali, principalmente para médio e longo prazo, tá? Beleza. E para esse ano, o que eu tô vendo que vai começar a acontecer é o seguinte, né? Por que lançaram esses ETFs? Pensa comigo. Eles lançaram porque basicamente teve aquela primeira versão, né, o LFTS, que era somente Tesouro Selic, e aí, putz, o imposto de renda, a lei diz que é 25%, e aí é um imposto muito alto, na minha opinião, né? Na opinião de todo mundo, né? Não, se você pensa diferente, então você pode comprar aquele produto lá e pagar bastante imposto. E aí o que acontece? As gestoras criaram soluções para atender as pessoas, né? Que as pessoas querem pagar pouco imposto. Então, criaram os ETFs aí desse estilo, de títulos públicos, né? Segurança máxima. Agora, o que praticamente ninguém tá vendo e falando é o seguinte, né? Cara, isso aqui realmente, se você ficou até o final, muito obrigado pela sua audiência, isso aqui realmente vale seu like, sua inscrição, se você não conhece o canal ainda. Mas vamos lá, né? Vocês já repararam que os ETFs de crédito privado, eles começaram a entrar nesse limbo do imposto de renda também? O primeiro deles foi o DEB11, tá? Ele tinha ali, foi o inicial, assim, acho que foi um ETF super legal lá que o BTG lançou. É um dos melhores de crédito privado aí do Brasil atualmente. De novo, pouca gente fala dele, pouca gente conhece ele, mas ele permite você comprar uma porrada de debêntures diversificado, né, super tranquilo, querendo bater o CDI, né, com crédito privado, que é correr um pouco mais de risco. Ótimo. Agora, as debêntures atreladas ao CDI também têm o prazo médio de repactuação de 1 dia. E ninguém consegue explicar no mercado financeiro, e eu realmente consultei as pessoas das gestoras, tá? Eu liguei e conversei com as pessoas que trabalham nas gestoras. Não é o youtuber fulaninho da cadeira dele, eu liguei pro cara que é da Asset, desses sites aí que eu mostro pra vocês. Óbvio, eu não vou falar o nome porque eu liguei pra um monte de gente. Aí o que acontece? Eles falaram assim, Anthony, cara, é o seguinte, existe um limbo no mercado financeiro que nem mesmo a Receita consegue dizer se é 15 ou se é 25. Então, várias gestoras evitaram lançar os concorrentes do DEB11 por conta desse limbo que existe nas questões legais. É assustador, né? Tipo, os caras ligaram para a Receita e nem a Receita conseguiu explicar qual que é a regra. Enfim, e aí o que acontece? A gente tem, por exemplo, alguns ETFs de letras financeiras, que é crédito privado, que eles são praticamente iguais, e uma gestora fala que o imposto é 25, a outra fala que é 15. E não está claro qual que é exatamente a diferença ou qual que é o motivo exato, né? Sendo que elas são atreladas ao CDI. Moral da história, né? Para você que ficou até o final. Começaremos a ver, muito provavelmente, em muito breve, ETFs de crédito privado, que 90% é debenture, CRI, CRA, assim por diante, e 10% será uma dessas formas, né, de você expor a carteira a títulos de inflação de longuíssimo prazo. Seja se ele for crédito privado ou se for essa NTNB do governo. Por quê? Porque daí você nunca vai ter o limbo de ter esse possível 25% de imposto de renda. Afinal, aqui no Brasil a gente tem algumas regras que os impostos eles, né, não estão tão claros, né? E assim, tributariamente falando, o Brasil ele é um país meio complexo, né? Você vê, se a gestora que tem, às vezes, trilhões, né? O banco lá que tem trilhões em custódia não consegue dizer qual que vai ser o imposto do ETF, cara, é difícil, né? E os caras têm contato, eles sabem com quem falar, eles sabem como consultar, eles não querem correr risco de falar uma coisa e ser outra, tem multas, então ninguém quer ficar falando coisa errada. Ou seja, a indústria vai naturalmente se transformar para lançar produtos que tenham alíquota de 15%, provavelmente misturando crédito privado e pontas bem longas para entrar nesse prazo médio de repactuação. Essa aqui é a minha aposta. Aposta não, né? A minha leitura para as coisas que vão começar a acontecer a partir desse ano, né? Talvez a gente comece a ver concorrentes para garantir esse imposto de 15%. E aí, quando esses ETFs começarem a sair, né? Vamos ver. Eu faço aqui as análises deles aqui no canal, tá? Se você quiser saber mais sobre os detalhes dessa questão ali de investir em ETF de renda fixa, para você pagar menos de imposto, pagar menores taxas de administração, você também consegue ter ali a mesma segurança do tesouro, né? A cota não vai despencar completamente. Eu vou te recomendar esse vídeo aqui que eu falo sobre o pós-B11, o concorrente aqui do produto da XP, para você saber um pouco mais desses detalhes e conhecer outra opção que você pode, enfim, né, considerar também fazer os seus estudos, tá certo? Um grande abraço, muito obrigado pela sua inscrição e seu like, e lembre-se sempre que investir certo resulta capital.